Pessoal, boa tarde para todos vocês. Hoje eu tô aqui para trazer um pouco de conhecimento para vocês sobre como funcionam as sessões de psicanálise, de terapia, de neuropsicanálise. Muitas pessoas, às vezes, quando entram em contato, a primeira coisa que elas perguntam é: como é a terapia? Bom, vou começar com uma pergunta aqui para vocês. Por que tanta gente faz terapia e ainda se sente travada, às vezes não consegue desenvolver? E eu tenho uma resposta para você. Isso é porque a pessoa, às vezes, ela fica tão preocupada com o resultado que ela não confia ou participa do processo. Então, para que você entre, nesse espaço da terapia, você precisa se entregar, se comprometer, ter disciplina, tá? Porque a terapia não é só você chegar lá, falar, que é o mito, né? É um mito que todos que não conhecem a terapia acham que eu vou chegar lá, vou falar e só. Não. Pelo menos, gente, eu vou falar do meu modo de trabalhar. Estou falando de mim. Hoje eu tenho várias formações, tenho formações em várias linhas da terapia holística, tenho formação em neuropsicanálise, em psicanálise clínica. Então, assim, é um leque bem extenso. Tenho formações em base psiquiátrica, conhecimentos, e eu utilizo todas as linhas na minha sessão. A pessoa me procura, eu não vou utilizar apenas a psicanálise, ou só a neuropsicanálise, ou só a terapia convencional. Não, eu vou usar todas as linhas terapêuticas que eu tenho conhecimento e propriedade para trabalhar. Então, eu tô quebrando esse mito, gente. Terapia não é só conversa. Saiam desse mito. A terapia, ela vai muito além. Ela vai mexer muito mais profundo do que a gente acredita. Então, assim, só para vocês entenderem, eu vou fazer um cronograma aqui do que eu tô explicando, tá? O que é a neuropsicanálise? Uma explicação bem simples, tá, gente? Só para que vocês entendam mesmo. A neuropsicanálise, ela é uma integração entre o cérebro, que é o neuro, né? Que é a parte do sistema nervoso, toda essa parte neural, cerebral, com a psicanálise, né? Que é o inconsciente, que é a forma pensamento que a gente tem. E como as nossas emoções, traumas e padrões, elas ficam registradas no nosso cérebro. Então, não pense que você viveu alguma situação na sua vida e aquilo simplesmente passou. Muitas vezes, você começa a vivenciar aquilo de uma forma muito repetida. Só que como tá no inconsciente, você não consegue perceber, tá? Então, a gente vai entendendo, o autoconhecimento, gente, é uma coisa muito preciosa. É uma coisa que eu super sugiro para todos. Tenham autoconhecimento do que tá acontecendo com você. Ontem, uma cliente me procurou e me querendo terapia, e me passou até algumas informações que, quando é a conversa por WhatsApp ali, o primeiro contato do cliente, eu não vou fazer nenhum questionamento. Mas a gente precisa saber que para cada situação você tem um profissional para cuidar de você. E entenda, gente, que o terapeuta, ele não vai substituir o psiquiatra. O psicanalista, ele não vai substituir o neurologista. Mas cada profissional tem que seguir a sua função.
Você ter conhecimento em uma área de um outro profissional é apenas para que você saiba lidar melhor com aquela situação, tá? Você, por exemplo, na psiquiatria, você entender os fármacos é importante para quê? Para você entender como aquela pessoa ali na terapia, ela reage quando ela tá com o medicamento e quando está em uso, né, do medicamento e quando ela está fora do uso do medicamento. Então, eu preciso entender os efeitos que ele faz. São coisas básicas, gente, que todo profissional, na verdade, da saúde precisa ter. Então, simplificado, então é essa integração. Então, eu vou te explicar o que está acontecendo com você, tanto na parte do inconsciente quanto na parte neurológica. Então, você vai sair de lá entendendo que muitas vezes a gente carrega muito assim, eu não melhoro, por quê? Será que eu nunca vou sair disso? Não, você vai sair. E se você entender o que está acontecendo com você, vai ser muito mais fácil de você buscar essa ajuda. Vai ser muito mais fácil de você olhar para isso. E quando eu olho para isso, eu consigo resolver. Aí a gente entra naquela questão do comprometimento, né? Então, existem várias abordagens. Então, entenda, gente, você vai entrar ali naquela consulta, né, com o psicanalista, comigo, e não existe um padrão, porque cada consulta, cada sessão é algo novo que está sendo explorado ali. Então, vão ter várias abordagens, tá? A gente vai por linha de prioridade. Às vezes o paciente chega ali e ele tá precisando de olhar para alguma coisa que aconteceu ali naquele momento e não trabalhar aquelas coisas que estão já sendo trabalhadas. Então você precisa ter uma ética profissional e um respeito com aquele paciente de parar ali, peraí, vamos olhar para isso hoje? Então, é um respeito mútuo. E como funciona, assim, o atendimento na prática, né? Primeira sessão, geralmente você escuta, né? A pessoa, ela vai falando da história de vida e vai te passar uma queixa principal. E eu sempre respeito a questão da primeira sessão, porque eu acho muito cansativo quando o terapeuta já chega e começa a querer saber, meio que, seu pai, sua mãe, aquela coisa meio tradicional. Então, a primeira consulta, eu quero que o meu paciente, ele se libere ali, ele fale o que ele está sentindo, porque é a partir dali que eu vou entender o que está acontecendo com ele, né? A partir dali, eu vou saber os limites, eu vou saber até onde eu posso ir, o que eu posso explorar, tá? Então, existe um lugar de muito acolhimento, muito conforto na sessão. Ali também, gente, eu vou identificar, né, o que está registrado no cérebro daquele paciente, que aí entra o neuro, né, a neuropsicanálise, porque o que trauma, que história, que padrão, né, repetitivo, emocional que ficou ali, que a gente precisa trabalhar. Eu sempre peço também para o meu paciente respeitar, gente, a frequência dos atendimentos. Aquele paciente, como que eu falo, visitante, que ele vai 1, 2 sessões e some, ele não vai ter resultado. Então, não adianta você ir falar do seu profissional, sendo que você não respeitou o tempo que o profissional te passou. Terapia não é do dia para a noite, porque existe uma mudança muito grande, principalmente porque depende muito do paciente, depende muito da força de vontade, do querer dele, né? Daquela coisa dele falar assim, não, eu quero essa mudança para mim. Então, a frequência dos atendimentos é muito importante. Quando eu chego, eu falo, olha, é uns 6 meses no mínimo. Aí algumas pessoas podem achar assim, nossa, ela quer me segurar 6 meses. Não. Quem já fez terapia,
psicanálise comigo sabe que eu sou o tipo de terapeuta e de psicanalista que eu não gosto de prender o meu paciente. Para mim, quanto mais rápido eu conseguir resolver a questão, para mim melhor, tá? Então, eu tenho históricos de pacientes que estão 2, 3 anos aí comigo, mas por opção. Aí já não é mais por uma questão da causa inicial, né? Primária, que ele veio atrás de mim, para manutenção. E eu acho isso super interessante. Você não dá manutenção no seu corpo ali na academia, indo 2, 3 vezes por semana? Então, a terapia também é uma manutenção emocional, mental, né? Psicológica. Então, é importante que você entenda esse espaço. Bom, e o ambiente, né? Como eu disse, o ambiente que eu trabalho é sempre de acolhimento, tá? Eu sei que existe um padrão de não envolvimento, de frieza ali, né? Que as pessoas pregam dentro das sessões, que o terapeuta ele tem que se mostrar neutro, sim. Mas ser neutro, imparcial e sem julgamentos não quer dizer que você não tenha sentimentos de acolhimento, de olhar para o outro, tentar entender o que está acontecendo com o outro, tá? Só não pode acontecer a transferência, né? Eu transferi o que está acontecendo ali com aquele paciente meu para mim. Talvez uma vivência muito parecida, algo que aconteceu com aquele paciente que lembra algo que aconteceu comigo, eu preciso totalmente, assim, deletar, ser imparcial, tá? Para que eu tenha sucesso nos meus resultados no tratamento com aquele paciente. Bom, como é o acompanhamento e o tratamento, né? O acompanhamento daquele tratamento. Entenda também, gente, que não é linear. Não é uma linha reta, porque cada paciente tem uma questão. Eu trabalho diretamente com transtornos mentais. Então, eu vou estar trabalhando com pessoas com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, burnout, borderline, alguns tipos de psicose, então de neurose, de paranoia. Então, assim, é um leque. Narcisismo. Então, eu preciso entender que o meu paciente hoje, ele vai chegar para mim e ele vai estar super bacana, mas na outra sessão que ele chegar, ele pode estar muito para baixo, desacreditado, tá? E na outra sessão que ele chegar, ele pode estar lá em cima, nossa, super animado. Então, por isso que existe um tempo a terapia. Ela não é do dia pra noite. Porque no primeiro momento ali, ela não é padrão, ela não consegue seguir uma linha reta. Ela vai ter altos e baixos por parte do paciente, tá? E depende de casos e casos, é complicado. Bom, ali a gente vai construindo, né, uma consciência emocional, que eu te falei do autoconhecimento. Eu acho que essa consciência emocional, ela é muito importante. Porque se você não tem ela, você não consegue entender o que acontece com você. E se você não consegue entender o que acontece com você, como que você vai ser contribuição para o outro, né? Então, a pessoa ela precisa primeiro entender, opa, peraí, cai na realidade, eu estou passando por isso, existe uma parte emocional, existe uma parte corporal, neural, então eu preciso do quê? Aí a gente vai alinhar isso. A gente vai identificar todos os gatilhos, porque todo mundo tem, pessoal. Existem coisas na vida da gente que, quando a gente passa por aquilo incomoda de uma tal forma que acaba perturbando a gente. E tudo que nos perturba emocionalmente e mexe com o nosso inconsciente, com o nosso consciente, são gatilhos. Então, a gente trabalha muito essa questão dos gatilhos para que a gente saia deles, para que a gente desviar de tudo que pode trazer pra gente de novo todos os traumas, né? Todas as questões. Então, a gente vai reestruturando também os padrões mentais e os emocionais. Entenda que é tudo junto. Ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando ali o mental, que é as partes químicas,
o que acontece no corpo, como que é aquilo ali, né? Que está acontecendo biologicamente no seu organismo. A gente também vai já identificando os padrões emocionais, como você sente, como você olha para aquilo, como aquilo mexe com você. Então, cada transtorno, pessoal, é um trabalho diferente, né? Então, geralmente eu costumo dividir em blocos. Geralmente, uma pessoa que chega para mim com depressão, ela já tem ansiedade e ela já tem outros tipos de transtornos. Então, quando eu olho para depressão, eu entendo que aquela pessoa ela já vai ter um desânimo profundo, um vazio, algumas percas de sentido. Então, eu vou estar trabalhando ali com a origem emocional daquilo ali, né? E com essa reconstrução interna. Já na ansiedade, a gente sabe que é um excesso, né, de antecipação e de medo. A gente entende que existe, né, dois sistemas na nossa parte do sistema nervoso que comandam isso aí. E quando uma delas está desregulada, ela vai trazer o transtorno de ansiedade crônico, que é aquele que todos os dias você está sentindo, que já começa a danificar, né, o seu caminho aí no dia a dia. Então, a gente vai para uma regulação emocional e para essa compreensão também dos gatilhos. Entenda que tudo a gente trabalha as questões dos gatilhos, porque os gatilhos, eles são o que desencadeia as crises. E os outros transtornos, né, como traumas, compulsões, dependência emocional e vários outros, a gente também vai trabalhando. Então, tudo é uma questão de identificação. O que o paciente ele pode esperar na realidade? Não vamos fantasiar algo que a gente não deve fantasiar. Não existe resultados imediatos, mas existem melhoras. O paciente ele vai, muitas vezes na primeira sessão ele sai e ele já sai assim, nossa, com muita esperança. Porque ele sente que ali ele vai conseguir resolver o problema. Mas isso é uma coisa. Agora, o resultado, ele demanda um tempo. Por quê? Ele precisa de frequência, ele precisa de rotina, ele precisa de mudança de hábitos, ele precisa de comprometimento, ele precisa de maturidade para lidar com aquilo, tá? Então, o processo exige constância. Mudanças reais, elas são profundas e elas são duradouras. Quais os erros, né, pessoal, de quem inicia uma terapia? Então, são pessoas que iniciam a terapia, na segunda sessão elas querem um resultado. Elas querem já estar mudadas, melhores, transformadas. Gente, não é na primeira sessão que você se transforma. Você pode melhorar, mas a transformação, ela é decorrente. Porque a gente está falando de um sistema que levou anos para construir aquilo. Então, a gente não vai desconstruir aquilo em 2, em 3 dias. Certo? 2, 3 sessões. Cada pessoa varia. Eu já tive pessoas que em 3 meses a gente conseguiu trabalhar e, assim, resultados super positivos. E teve pessoas que em 6 meses, teve pessoas que em 8, em 1 ano. Então, é variável de pessoa a pessoa, né? De consciência a consciência, de padrões a padrões, de crenças a crenças. Então, a gente também evita falar dentro das sessões de coisas difíceis de se compreender. Você dentro de uma sessão, você não é um professor, né? Eu não tô ali como professora para te dar aula. Eu tô ali para te explicar o que tá acontecendo com você. Eu não quero falar do problema que tá acontecendo com outro paciente. A gente tem que entender o que tá acontecendo com você que tá ali, tá? Então, aquele momento, ele é seu. Então, a gente vai olhar pra você e falar de você. E outro erro que acontece também no meio é abandonar. Você abandonou no meio do processo e não se comprometeu, você não vai ter resultado. Aí, geralmente, eu até brinco muito com os colegas, assim, que eu falo... Aí é aquela pessoa que vai sair falando, nossa, aquele psicanalista não foi bom pra mim. Nossa, mas parece que eu não dou sorte com o terapeuta. Não, mas não dá, porque você não tem comprometimento, né? Você não tem constância.
Se você entende que o resultado do tratamento vai te trazer clareza emocional, autoconhecimento profundo, redução de todos os sintomas, mudanças de comportamento e relações, você consegue se comprometer melhor, tá? Porque entenda, gente, que quem tem transtornos, geralmente o transtorno ele é como um vírus. Eu sempre uso esse argumento. Por quê? Quem tem depressão, ela melhora da depressão. Mas se ela começar a buscar os caminhos de novo que levaram ela à depressão, mesmo ela estando estabilizada, vamos dizer assim que tranquila, né, curada, aquele vírus vai... Só que não é um vírus, tá, gente? São apenas padrões mentais. Então, ela vai começar a buscar de novo todos aqueles gatilhos, todos os traumas e etc. Então, o tratamento, gente, ele geralmente é para uma vida. Você não precisa ficar fazendo terapia, psicanálise a vida inteira, mas você precisa entender qual caminho você precisa percorrer para que aquilo não aconteça mais na sua vida, para que você não permita mais, tá? Que aquilo ocorra com você. Então, para quem que é indicado a psicanálise, a neuropsicanálise e as terapias comportamentais? Bom, pessoas com ansiedade, depressão, traumas e todos os tipos de transtornos mentais. Para quem repete padrões, para quem não entende o porquê das coisas, para quem quer se entender de verdade, sabe? Para quem quer sair daquela condição de não querer viver, de não ter alegria, de passar por várias crises, porque... Opa, só bati o pé aqui. Porque só quem passa por uma crise de qualquer tipo de transtorno entende a intensidade daquilo. E eu garanto pra vocês, pessoal, não é confortável. Qualquer tipo de transtorno, depois de uma crise, é algo extremamente desgastante. É um estresse muito grande pro corpo, pro cérebro, para os familiares, tá? Então, também trabalho, gente, muito sério, dependendo do caso, com o manejo familiar, que é incluir os familiares, dependendo do caso, tá? Se eu perceber que são casos de risco de autoextermínio, né? De coisas assim, eu sempre comunico um parente mais próximo. Aí eu já peço, né, que a pessoa tenha um acompanhamento psiquiátrico, porque existe também um mito que, né, de médicos não se comunicarem com os psicanalistas, com os terapeutas. Não acho isso certo. Porém, graças a Deus eu tenho uma boa relação. Eu tenho 2 psiquiatras que eu converso muito e eles me dão esse suporte de eu encaminhar o meu paciente para eles. Por quê? Porque se a gente trabalha junto, a gente consegue ter resultados mais constantes. Lembrando, gente, que neurologista não é psiquiatra. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas buscando neurologia para alguns casos que é o psiquiatra que resolve. Só que muitos casos também são neurologistas que vão resolver, não psiquiatra, tá? Aí a gente vai entender quais padrões que vão fazer com que você caminhe para cada profissional, tá? E eu encaminho mesmo. Então, quem vier fazer a sessão comigo e eu perceber, eu vou encaminhar. Até endócrino, gente, é um profissional que eu indico muito, principalmente para mulheres a partir de 40 anos que já estão aí na pré-menopausa. Porque a pré-menopausa, gente, ela começa 10 anos antes de você ter menopausa, de vir realmente aquele período. Então, você já começa a ter deficiências hormonais. Enquanto na juventude você tem um excesso, né, hormonal, na menopausa você começa a ter deficiência. Então, às vezes, você começa a ter sintomas que são facilmente tratados com alguma suplementação, alguma reposição, tá? E é ok.
Então, assim, é muito importante que vocês olhem por esse lado. Então, o que acontece? A psicanálise, a neuropsicanálise, ela vem para te trazer vida, para te tirar de uma vida que você vive no piloto automático o tempo inteiro. Porque todos os pacientes que chegam para mim, eles chegam, não adianta. O paciente da neuropsicanálise, da psicanálise, da terapia, ele chega para você no momento que o negócio ele já tá gravado, que o negócio já tá bagunçado. É muito difícil uma pessoa ter a consciência de no início buscar. Porque se no início você busca, muitas chances de você resolver sem ter que ser encaminhado para um outro profissional da área médica. Então fica aqui, né, gente? Eu queria só explicar mesmo como eu trabalho, como funcionam as minhas sessões de uma forma bem clara. Porque realmente esse vídeo vai ser aquele vídeo que eu vou encaminhar para todas as pessoas que me procuram e falam assim, como funciona as suas sessões, né? Porque aqui tá tudo muito explicado. Então fica um convite, né, para você que sente a necessidade de ter um acompanhamento, né? Que você sente que precisa de um tratamento, que você precisa mesmo de uma mudança de vida. Aí eu te indico que você me procure, tá? Eu estou aberta a perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, me chama no direct, pode me fazer que eu vou responder, tá? Alguma dúvida sobre várias questões. Entenda, pessoal, que um profissional para passar por todos os processos é muito estudo, é muito conhecimento. Hoje, esse ano eu estou completando 10 anos já de experiência na área. Minha última especialização foi a neuropsicanálise, que eu estou extremamente encantada, porque cada vez mais eu tenho autoconhecimento de mim mesma. E eu consigo levar esse autoconhecimento para você, de você. Então, é sobre isso. Gratidão. E eu espero que tenha ficado, assim, bem claro para todos. Estou à disposição. Quem quiser me chamar no direct, pode me chamar. E eu vou entrar daqui a pouco com outro vídeo pra gente falar um pouquinho sobre essas questões, tá? Muita gratidão e até breve.